E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Mordok do clã Alcatraz. Esse vídeo aqui eu vou fazendo, dando uma olhada nos atributos e no personagem do nosso líder do clã. E também vou dar uma dica aqui sobre o espírito. Principalmente dois espíritos em específico, que é o Marés e Gelo Negro. Deixa eu começar aqui por eles. Aqui, o Marés e o Gelo Negro, vocês podem ver as habilidades deles tá tudo nível 3. Eh, Ignorando essas outras habilidades aqui, vamos focar só na passiva. Eu tava olhando que tem alguns jogadores que usam ele, tanto o Marés quanto o Gelo Negro, e mantém ele, vai upando ele tipo padrão, junto com os outros. Só que quando você olha tanto o Gelo Negro e o Marés, a habilidade passiva deles não tem, não é tão interessante assim você deixar ela, por exemplo, no 4. Que nem o meu aqui tá nível 3, eu pegar e upar ele por nível 4. Eu ia gastar 90 fruto demoníaco para deixar ele nível 4 e não ia ser tão bom. Porque ele funciona nos níveis ímpar. Nível 1, nível 3, nível 5, 7, 9. Aí por fim o 10 já. Se a pessoa colocar é porque já chegou no fim, né? Que é o máximo que a gente chega na habilidade. Por que eu falo que os níveis pá não são tão interessantes? Por exemplo, aqui nível 3, ele vai aumentar o meu dano de crítico e foco em 16%. Aí o nível 4 que vai gastar 90 frutinha para aumentar 1 segundo só. Se eu pegar essas 90 frutinhas aí por ou no firmamento ou na chama demoníaca, vai me trazer mais vantagem. Por exemplo, ver aqui do nível 3. Nível 3 a chama demoníaca está aumentando o dano causado em 21%. Quando eu passo ela para o nível 4, ela vai para 28. Resumindo, ela vai aumentar 7% por 11 segundos. Então o custo-benefício dessas frutas vai ser bem melhor nela do que no gelo negro ou no firmamento, que os dois aumentam sempre nos números par, aumenta 1 segundo só do buff deles. Aí compensa mais você ter 7% a mais durante 11 segundos do que ter 1 segundo a mais do buff deles. É, o que eu tinha para falar sobre os espíritos, sobre esses dois espíritos aqui era isso. Agora vamos para o personagem dele. Aqui ele já até baixou o nível aqui do gelo negro. Ele estava nível 10, né? Nível 10 ele vai estar com a habilidade nível 4. Baixou ele pro nível 7 que ele fica nível 3. E distribuiu o ponto para, se eu não me engano, foi pra chama demoníaca. Vamos ver aqui os atributos. Aqui nos atributos, a gente vai olhar aqui primeiro os atributos primários do personagem. Como não- Deixa eu só pegar aqui para mostrar. Como vocês podem ver, ó, de prática, a gente está ao mesmo tanto. Significa que a gente está no mesmo nível. Já que a gente está no mesmo nível, tem uma diferença até que boa aqui de atributo base. No caso, tem, tem alguns pontos que ele tá mais fraco, né? Nessa parte aqui. Equipamento tá bem parecido. É, a arte não tem muito o que fazer, né? Que é sempre a mesma quantidade de tentativa por dia para farmar. Montaria e recipiente vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, montaria e recipiente. A não ser que a pessoa tenha mais montaria, né? Quem deu uma caixadazinha melhor e pegou alguma montaria em evento, obviamente vai ter mais atributo. Mas para todo mundo que tá com as montaria base e pegou
nesse último evento de Ano Novo, a montariazinha lá, o povo, vai estar o mesmo tanto. Que aqui é um atributo físico, fixo, né? Eles vão entregar o mesmo tanto e o que vai mudar, às vezes, é o multiplicadorzinho que eles dão lá, quando você sobe o nível delas. Aqui, a gente pode ver que um dos lugares que tá mais fazendo diferença é o global, o ataque global e o guardião. Cadê o guardião? E o guardião, dele tá 120 e o meu tá 200. O guardião é outro que também não tem muito o que fazer. É só farmar e upar estrela nele que vai resolver esse problema aí, né? Agora, vamos voltar aqui. Aqui a gente vai ter a vida, o ataque, a defesa e a mana. Esses 4 atributos aqui são primário. Tipo, toda a base de dano vem, todo o cálculo que tiver de crítico, o dano crítico, foco, quebra, bônus global, tudo é baseado nesse número aqui. Então, se você aumenta ele, você está aumentando a base de todo o cálculo. E se você aumenta o multiplicador, né? Vai estar só multiplicando o dano que você causa. Como aqui a gente pode ver que ele já tem uns multiplicador bom, aqui ó, de crítico, a taxa crítica dele tá bem parecida com a minha, a parte ofensiva, né? De ter a chance de acertar o crítico, 91 e 97. Só que o personagem dele vocês podem ver que é mais balanceado. Ele tem mais resistência. O dano crítico dele, o multiplicador, tá um pouquinho mais alto, o que no caso é bom para ele, né? Que vai garantir que quando ele acertar o crítico vai machucar um pouquinho mais. Eu ainda tenho umas certas dúvidas aqui do dano crítico de Aparo. Na descrição, se eu não me engano, fala que ele reduz, funciona meio que como quase igual a resistência crítica, ele reduz o dano crítico que você vai tomar. Eu acho que pode ser erro de tradução, porque se é Aparo vai ser um tipo um parry, né? Então eu fico meio na dúvida sobre essa parte aqui do Aparo. Essa aqui no dano crítico, né? No dano crítico e no foco. Aqui a gente olha o foco dele, 96%, tá bom. O meu tá só 74. A resistência no foco ele já tem um pouco menos, mas quando a gente olha, todo mundo vai ter mais crítico e menos foco. Pelo menos a grande maioria, né? Então é plausível ele ter menos resistência a foco, já que o pessoal geralmente tem menos. A quebra. Quebra, por enquanto, todo mundo tá tendo pouco, né? 27, 24, resistência 32, 31 e o multiplicador dela tá em 228. Como eu falei, né, um atributo que a gente começou a pegar tem menos tempo, então todo mundo tem ela um pouquinho menor. Se a pessoa conseguir focar nisso aqui, vai ser um extra a mais que ele vai conseguir na hora que ele estiver lutando. Que aí se ele acerta um crítico, vai pegar o multiplicador do crítico, se acerta o foco, também o multiplicador do foco e a quebra. E se tiver o Marés, né, que trabalha nesses dois atributos, quando você chega ele no máximo, ele também vai para quebra, vai ficar perfeito. O dano global dele, cadê o dano global? O dano global dele aqui tem quase que 50% a mais que o meu e tem uma resistência até boa. Então por isso que eu falo, esse personagem aqui tá bem mais balanceado que o meu. Eu vou ter mais atributo final, os atributos base final, só que aqui ele tá bem mais equilibrado. Ele, por mais que o dano dele base seja mais baixo, ele resiste muito mais a dano do que o meu personagem, por exemplo. Cadê aqui? Depois do dano global e redução global, a gente vai para os atributos fixo. Penetração e aparo.
um atuando como ofensivo e outro como defensivo. Bem padrão aqui, quase todo mundo você olha tem uma diferença ali de 5, 6 mil só entre um jogador e outro. Para falar a verdade, eu não sei se essa quantidade é muita ou não, porque se a gente pegar a ideia da penetração, ou até o aparo mesmo, um glifo dele laranja dá 1000. Então eu creio que 5 mil seja muito. Ter essa diferença, por exemplo, ele tem aqui, cadê? Aparo 36, eu tenho 33, ele tem 3 mil. Praticamente é 3 glifos a mais que eu em aparo. Não que seja em glifo, né? É só a pontuação dos atributos. Esquive, ignorar esquiva, né? Atributo defensivo e o ofensivo da mesma característica. E bloqueio e ignorar bloqueio. Um ofensivo e outro defensivo do mesmo característico. Tempo de espera, que a gente vê que o dele está em 0 ainda, o meu já está em 16%. E velocidade. A velocidade, no caso, vai ser outro atributo ofensivo. Ela vai influenciar tanto na velocidade de ataque quanto na velocidade de conjuração. No caso, ela é bom para qualquer classe. No caso, todos os atributos primários que estão aqui que eu estou falando e as taxas vai ser bom para qualquer classe, né? Mas velocidade ele vai afetar muito os ataques básicos e o tempo de conjuração das habilidades. Tem um regime de PV até bom. O meu eu ainda não upei nada em regime de PV. Cura ninguém tem. Pelo menos nunca vi ninguém com cura. O bônus de cura. Essa parte aqui, essa parte aqui para baixo, bônus de monstro, bônus de dano de espírito, vai depender um pouco mais da sorte, que se eu não me engano, o bônus de danos de monstro vem só de pet. Ele tem pet. Aí você vai depender de pegar o pet com esse afixo. E às vezes você pega um pet com esse afixo, mas o pet não é lá essas coisas, né? Aí aqui o meu tá zerado, que eu nunca peguei um. Eu já peguei pet com esse afixo, mas não um pet que compensa ele tá no time. Bônus de dano de espírito. Deixa eu ver de onde é que vem tanto. Equipamento, montaria e pet. Equipamento, montaria e pet. Só esses mesmo. Redução de dano. Aqui vai seguir aquele mesmo esquema. O atributo ofensivo e o defensivo abaixo dele. Aqui o bônus de ataque básico, principalmente para ele que é espadachinha, seria ótimo ele upar isso aqui. É claro, às vezes provavelmente ele não tem o destino, né? Que aqui a maior parte vem de destino. Montaria tá bem parecido, jardim. Quase todo mundo tá com. Todo mundo que nunca pegou. Por exemplo, eu nunca peguei passe de jardim. Então, todo mundo que tá que nem eu sem pegar passe vai estar bem parecido nessa parte. Tem um pessoal que usa o passe, né? E às vezes o jardim dele tá mais upado. Iniciante e registro das sombras, o pessoal vai estar bem parecido. E aonde vai ter uma diferença aqui é no destino. Ele provavelmente tem um destino laranja e eu tenho o vermelho. Aí o meu tá upado bastante, porque ele é o que tá junto com o CDR, o tempo de recarga. Por isso eu tenho um pouco mais. O meu não se beneficia tanto do ataque básico que o meu personagem evita dar ataque básico nos inimigos. Pra fazer outra coisa enquanto isso. E aqui vai estar bônus de habilidade principal, ativa, passiva e os defensivos deles. Todos eles, a fonte principal vai ser sempre as mesmas. Aqui, ó. O meu não vai ter porque eu não tenho esse aqui, né? Eu tô com esse aqui baixo. Mas sempre essa parte que vem mais do destino. Alguns atributos eles vêm mais de relíquia. Cadê aqui? Ó? Relíquia. 37%, 35%.
E pode ver que é o lugar que vai ter mais. O espírito tem, só que o espírito é de acordo com o que você upa a estrela do espírito. Aí ele vai aumentar aqui. Aqui e crítico, foco e bônus de ataque global. E já esses aqui, esses bônus, eles vêm. A principal parte deles vem de destino. Então sempre eu vou dar uma mostrada aqui no meu. O meu destino mesmo. Por isso que o meu personagem é mais desbalanceado, ó. Nível 100, nível 1, nível 1, não tem nada. Nível 1, nível 1, nível 200. Eu só vou upar primeiro só os vermelhos, eu não vou tá upando esses laranja. E o vermelho que eu for upar, vou primeiro no dano. Mas isso que é em relação ao meu personagem, né? Quem tá fazendo um personagem mais balanceado que nem o dele tá, compensa. E também os vermelhos aqui você pode redefinir ele. É simplesinho de redefinir. O laranja aqui não. O laranja você não consegue redefinir ele. Você só consegue vender e colocar outro no lugar e upar de novo. Mas o recurso vai ficar o mesmo. Tanto você redefinindo vai reembolsar tudo que você gastou e vendendo o laranja vai reembolsar tudo que você gastou. Vejamos aqui o personagem dele de volta. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no chat. Falamos aqui dos bônus, né? Aí, além disso, tem o bônus de habilidade global e a redução de habilidade global. Tá bem parecido, a mesmo esquema, você vê de onde vem, você vê que não é tão fácil de upar. Habilidade. Nesse estágio do jogo tá bem difícil upar habilidade. Você vai lá, somando um monte de habilidade e não consegue upar nenhuma, que tá sendo muito recurso, né, pra subir um nível de estrela. Relíquia e jardim. O único lugar que você vai conseguir realmente upar vai ser relíquia, que relíquia você consegue upar, só que aí entra de novo no recurso, né? Falta recurso pra gente fazer isso. E aqui o dano contra as classes. O dano contra a classe vem do guardião. Então você depende de pôr estrela no guardião pra alterar isso aqui, ó. O dele tá dano contra o feiticeiro, redução de dano contra feiticeiro ou dano contra feiticeiro. 15%, eu tô com 18%. O mesmo, tanto no. Como o guardião vai ser o mesmo, né? Tanto a resistência como o bônus de dano vai estar em 18% meu e o dele em 15,75. Aí vai depender mais de pôr estrela no guardião. Que aí, de novo, mesmo esquema, né? Depende do farm do guardião, que só dá de fazer 4 guardião por dia. Praticamente, tanto pro PVP ou até para outras coisas que você for fazer, os atributos que vai mais beneficiar os personagens vai ser esse. Tem muito atributo aqui também que é bom e tudo, mas o que a gente consegue estar mexendo com mais facilidade agora são esses. A gente consegue mexer com facilidade é, em vida, ataque, defesa, mana. Eu não recomendo mexerem na mana e nem na defesa. A mana aqui não é como a gente é acostumado a ver mana em outro jogo. A mana aqui funciona como mitigação de dano, já que o personagem usa energia só na habilidade principal. Se eu não me engano, as outras habilidades não envolvem energia, mana, nada. Só o tempo de espera ali dela e usar. Aí fica pra pessoa ter o atributo bom. Ataque e vida. O ataque que é a base para todo o teu dano. E a vida é para você continuar vivo, causando dano. As 3 taxas. Crítico, foco e quebra. As 3 taxas. E para quem quer ficar mais resistente em PVP, as resistências de cada um deles também. O multiplicador,
Eu não falo assim pra pessoa focar em upar um multiplicador, que o multiplicador já é um. Mesmo o da quebra aqui, ó, já é um multiplicador bem alto. 228%. Já é bom. É melhor você ter a taxa do que o multiplicador, né? Que se você ter o multiplicador e não acertar o crítico, não vai fazer diferença, né? Você ter uma- um multiplicador tão alto se você não causa o crítico. Então, foca primeiro em ter a taxa. Se for lutar bastante PVP, em ter a resistência também e o bônus global, os dois, né? Tanto de dano como de resistência. Os dano fixo, de habilidade, passiva, tudo isso aqui também extremamente bom, que ele vai entrar com uma base no dano da tua habilidade. E... Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Não, aqui nessa tela aqui praticamente é esses recursos aqui que a pessoa vai procurar. Sempre que a pessoa for olhar, pega com outra pessoa que você pega e vem aqui e vê, tipo, em equipamento. Em equipamento ele tem mais crítico que eu. Espírito tá bem parecido. A arte é bem parecida. Recipiente, eu devo ter mais recipiente de crítico do que ele. Devo não, né? Tenho. E relíquia. Principalmente vem mais de relíquia. Só que relíquia precisa das pedrinhas lá pra upar elas, né? Aí é algo que todo mundo tá meio que travado nessa parte. Agora, esses atributos aqui primário aqui, ataque e vida, a gente pode estar conferindo aqui no ferreiro. Opa, logo isso aqui. Em refinar, fica mais fácil da gente ver. A gente tem 9 itens. Desses 9 itens, 3 são ofensivos, 3 são defensivos e 3 é híbrido. Nos ofensivos, você tem 3 opções de refino que você vai deixar no equipamento e tem 6 que pode vir. A gente vê aqui, são 2 taxas, crítico e foco, um multiplicador, velocidade e 2 atributos fixos, que no caso vai ser penetração e ataque. Eu recomendo mais ter ataque do que penetração. Aqui você consegue chegar até 12k de ataque. Se você conseguir pegar nos 6, nos seis equipamentos que dá pro atributo ofensivo, se colocar ali em torno de 10 mil em cada, você vai ter só aqui 60k de ataque extra. Eu tava olhando aqui no dele, se eu não me engano, ele tem bônus de ataque global em todos os itens dele que cabe. Aqui, crítico, velocidade e dano global. Se eu não me engano, em todos que dá de pôr dano global, ele tem dano global. Aqui, opinião minha, né? O que combina mais aqui no ofensivo vai ser. Você vai ter que ter uma taxa só. Eu não recomendo você ter duas taxas, crítico e foco. Você vê qual que você vai usar mais e você pega só uma. Tentar pôr as 6, uma taxa só. Por exemplo, pôr 6 itens com crítico. Depois disso, você tenta pegar o multiplicador. O multiplicador aqui é essencial. No caso, o dano global, né? Você conseguir o crítico em todos, o dano global em todos, e fica faltando um atributo fixo, né? Que no caso, a minha recomendação é o ataque. Ataque, dano e crítico ou foco. Fica um pouco mais difícil conseguir isso aqui, porque a gente não consegue travar. Por exemplo, aqui, ó, o meu bônus de dano global aqui tá 100%, o meu bloqueio tá 99% e o foco aqui tá fraquinho. Eu não consigo travar o dano global aqui para me roletar só esses dois. Tá faltando esse... Ah, eu acabei de lembrar o que, é que eu tinha tentado conversar com o chat ali do VIP. Era justamente sobre conseguir travar isso aqui. Mas não tive resposta, né? Mas eu creio que isso aqui vai mudar ainda, porque é muito complicado você refinar
para conseguir o atributo que você quer. Que às vezes, veio aqui já dano global, se eu conseguisse travar ele e refinar só os dois, ficava mais fácil. Ainda mais no item híbrido, né? Que o item híbrido, ele, diferente do que é só ataque ou defesa, ele tem 6 possibilidades de vir. Ele tem as 6 ofensivas e as 6 defensivas. Agora vamos pegar aqui um item defensivo. O item defensivo, a mesma coisa. Você tenta pegar um atributo fixo. Eu recomendo, como eu já falei, né? Vida, redução de dano global. E aqui a gente tem aparar, esquivar e bloqueio. A es- Eu não vou falar muito aqui do aparar não, mas vou pegar só esquiva e bloqueio. A esquiva em si é muito boa, porque a ideia é que a esquiva ignora 100% do dano. Se você esquivou, você não toma o dano. Só que tem que levar em consideração que o inimigo também vai ter ignorar a esquiva. Eu considero o bloqueio melhor. O bloqueio, conforme você perde vida, você vai se tornando praticamente mais tanque. Então ele sempre vai estar funcionando. Mesmo que o inimigo tenha lá ignorar bloqueio, eu considero ele mais útil, principalmente se o atributo físico que você pegar for a vida. Aí quanto menos vida você vai ficando, mais eficaz vai se tornando o bloqueio, ainda mais junto com a redução de dano global. Aqui na parte do refino, por exemplo, chegou um certo limite aqui que tá bem alto, não compensa tanto assim se você ficar refinando, ainda mais agora que a gente tá para liberar o próximo nível, né? Compensa mais esperar e refinar no próximo nível agora. E quando você tá refinando, muitas vezes que nem tá aqui, você pega um poder menor, mas você pega os atributos certos. Compensa. Você foi lá, refinou, pegou aqui dano global, foco e conseguiu tirar esse bloqueio aqui, veio ataque. Só que, tipo, é uma porcentagem menor. Só que compensa você fazer a troca. Por mais que você vai baixar um pouco o seu poder, mas você vai ter mais ofensividade. Você vai conseguir causar dano. Você vai conseguir, ou se vir o defensivo, você vai conseguir ter mais eficiência em se defender. E eu acho que no momento que eu tinha pra falar era isso aqui. Tentar focar, tipo, em aumentar a tua base e continuar nesse esquema aqui, o foco, o foco crítico e as resistências de cada um, e tentar agora que já tá tendo a quebra, né? Tentar pegar ela também. Que nem o seu personagem tá bem mais balanceado, compensa bastante ser. No caso aqui, compensa mais ainda para ele a quebra do que qualquer um desses outros aqui. Que esses aqui já tem uma taxa boa. Ele já vai conseguir acertar o crítico e acertar o foco. Agora, a quebra fica um pouco mais difícil dele acertar, né? Por exemplo, aqui ele tem 27% de quebra e eu tenho 31% de resistência. Fica difícil ele acertar esse dano em mim, né? Ele vai perder aqui esse multiplicador de 228%. No caso, creio eu que vai ser essa alteração aqui. O espírito ele já fez a alteração, né? Aqui eu não consigo ver o pet, o arsenal dele. Inclusive, uma hora eu vou até falar sobre isso aqui, que todo mundo da gente usa. Todo mundo não, né? Tem várias pessoas que não tem essa opção aqui bloqueada. Mas a gente sempre oculta as habilidades que a gente usa, oculta os pets que a gente usa. Ah, e pet. O pet aqui é o mesmo esquema. Tem fogo, raio e vento, né? Fogo e raio é taxa e vento é o multiplicador global. Então, se você vai usar dois, você escolhe uma das taxas e vai de vento. Por exemplo, eu estou usando fogo e vento, mas eu também poderia usar raio e vento. Já fogo e raio não combina tão bem. É porque vai ser duas taxas. Você vai melhorar duas taxas, não é tão interessante como você melhorar uma taxa e aumentar o dano global, que quando você acertar essa taxa, já entrar com mais dano também.
Os pet aqui é complicado, né, que você choca pet e dificilmente vem um pet decente, pelo menos pra mim, né. No mais é isso, qualquer uma outra dúvida, estarei aqui para tentar ajudar no que eu puder. Lembrando que eu não em todo o tempo de jogo eu não encontrei muita informação do jogo mesmo, wiki, nada, informações assim relevante, mas eu uso o meu próprio personagem aqui como base para teste, para fazer vários testes, ver como é que funciona cada coisa, é tanto que é por isso que eu tenho aqui 40k de pedrazinha aqui para forjar. Justamente para eu fazer teste, ver como é que responde as taxas. Aí essas informação é de acordo com o que eu já fui aprendendo no jogo, né, analisando, vendo como é que o jogo se porta. Então é isso, pessoal. Lembrando lá de quem usa esses 2 espíritos aqui, o Marés e o Gelo Negro, lembrando de conferir o nível que ele está. Ou ele tá no nível 3 ou ele tá no nível 5. O nível 4 não é interessante, o nível 2 não é interessante, 6, 8. Se chegar no 9, eu tenho certeza que o valor para upar até o nível 9 é absurdo, principalmente para passar no 10. Provavelmente eles dá de esperar muito tempo aqui no nível 9, até upar para o nível 10, quando a gente chegar nesse patamar. Aí dá uma conferidinha aí, os membros aqui do clã que usa esses espíritos, confere se ele está assim, porque eu já dei uma olhada que o pessoal que usa realmente tá tipo só upando, bora ver, ó. Aqui, ó, Gelo Negro e Marelas, os 2 nível 10. Significa e a Chama nível 9, significa que eles 2 tá com a passiva no nível 4 e ela falta 30 fruto demoníaco para chegar no nível 4 também. Compensa tirar 90 desse e 90 desse e pôr nesses outros. Você não vai perder o dano deles e vai melhorar, porque você vai aumentar o dano que você causa. Então é isso, falou e até uma próxima.